Bom dia, estamos aí, novo dia, novo capítulo do livro e hoje com outra xicrinha aqui para vocês, com essa girafa aqui da África do Sul. Você já está com seu café? Pega lá seu café, seu shot matinal, seu chá. Muito bom acordar assim com o cafezinho. A gente está na página 68, já abre aí no capítulo Intenção e vamos lá. Aqui o que a gente quer é fixar o seu hábito da leitura. Então, isso aqui é gratuito. Aproveita. Eu estou pegando na sua mão, eu estou fazendo junto com você. Leia junto comigo. Tem uma técnica que é o seguinte: quando você ler e quando você ouve o que você lê ao mesmo tempo, quer dizer, eu aqui falando e você aí no seu livrinho, né, lendo, isso potencializa a memória, potencializa o aprendizado, porque isso junta dois tipos, né, de ações: a leitura, né, e a escuta, né? Então, lembra daquela pirâmide que tem, né? O que é mais potente, né? Quando a gente lê em voz alta, quando a gente ouve, quando, né, a gente ensina, quando a gente aprende, quando a gente pratica, e aquela pirâmide vai aumentando. Mas quando a gente usa dois aspectos dessa pirâmide juntos, aquilo potencializa. Isso é uma técnica para que você consiga aprender melhor. E fica a dica aí para você. A gente explica em maior detalhes no nosso curso Leitor Supremo, mas já é um ponto muito importante. Você colocar um audiobook, até que você pesquisa aqui no YouTube, e você ler, né? Ler mesmo, passar os olhos, mas lento mesmo, e ouvindo ao mesmo tempo. Tenta essa dica, faz isso agora de repente, né? Com esse mais atentamente aí. Se você ainda não estava com o livro em mãos, se você está só me ouvindo, pega o livro e leia. Não é para passar os olhos. Tá aqui na minha frente, né? Esse monte de palavra. Não. Leia e ouça, né? Então vamos lá, se preparem aí, página 68, intenção. Bora? Um senhor idoso caminhava todos os dias para buscar água no poço do Calcutá. Levava uma vasilha de cerâmica e baixava lentamente até o fundo com a mão, com cuidado para não deixar a vasilha bater nas paredes do poço e se quebrar. Quando percebia que estava cheia, o idoso se erguia devagar e cuidadosamente. Era um ato lento e concentrado. Certo dia, um viajante notou aquele idoso cumprindo sua difícil tarefa. Mais experiente com a mecânica, o homem mostrou ao mais velho como usar um sistema de roldanas. Assim, a vasilha vai descer rapidamente em linha reta, explicou o viajante. Vai encher a água e vai subir sem bater nas laterais. É muito mais fácil. A vasilha ficará igualmente cheia com muito menos trabalho. O idoso olhou para ele e disse: "Acho que eu vou continuar fazendo como eu sempre fiz. Realmente eu tenho que pensar em cada movimento e há muito cuidado envolvido em fazer do jeito certo. Imagino que se usasse essa roldana ficaria fácil e eu começaria a pensar em outra coisa enquanto eu pego água. Se eu investir tão pouco tempo e cuidado, que sabor terá a água? Não poderá ser tão gostosa." Olha! Esse é um insight muito, muito legal que a gente pode trazer até para nossos tempos, as pessoas que escrevem ou que leem aquela coisa de ler 12 minutos, leia um livro em 12 minutos, resumão de não sei o quê. Cara, você não está lendo, você não está lendo. Você está vendo um resumão express 12 minutos, em que você vai ouvir, você não vai nem ler, né? E você vai esquecer rapidamente. Mas o importante não é essa contagem, às vezes, que as pessoas fazem, né? Aqui está o microfone, desculpa se o áudio esteve ruim até agora, estava o meu cabelo. É a contagem que as pessoas fazem na aplicativa Scoob, por exemplo, que a gente tem aqui, que a gente segue todas as nossas leituras, as nossas metas. Se você não tem ainda, Scoob. E o símbolo é uma coruja azul até, né? Uma corujinha azul.
segue a gente lá, que lá a gente coloca as nossas metas, segue todas as nossas leituras, faz nosso acompanhamento. Acho que tem mais de 4, 5 anos, se eu não me engano, que a gente faz anualmente esse acompanhamento das leituras, numa média de 20 livros por ano, que não é muito para esses grandes leitores aí do TikTok e do YouTube, né, que chegou a 50, 60, nossa, muita coisa. Mas a grande questão é essa, fazer com qualidade. Se eu leio tão rápido, eu vou chegar a ler sei lá, outro dia eu vi uma pessoa falando, eu li 104 livros no ano passado. Aí colocou a média de cada mês, mas teve mês que ela bateu 14 livros. Tudo bem que ela lê livro de ficção, romance, ela não estuda o livro, ela lê um livro que o menininho tá ficando com a menininha, não sei o que, são livros bobinhos, não são livros, nem são clássicos, né? São livros de história, romance, pastelão, sessão da tarde, assim, né? Não tirando o mérito, é bom ler, mas dali não tá ficando, possivelmente, desculpa aí, o preconceito com esses tipos de livro, mas eu tenho preconceito, né? Na verdade, já li alguns e não gostei, então já experimentei e não vejo porquê para mim. Mas ela lê 107 livros de romancezinho, assim, e eu falei, cara, mas o que fica? Coloca 5 anos aí para frente, o que fica? O que bateu da história? Não seria melhor degustar? Por isso que eu falo, às vezes, eu não leio o livro, eu estudo o livro. Eu não leio o livro, eu degusto o livro. Imagina você indo num restaurante caro, fino, tudo muito chique, e aí chega, né, a comida, você vê um prato muito bem elaborado, e você faz assim, pronto, comi, foi um prato, vamos lá, segundo, vem. Como assim, gente? Como assim? Você está contando? É para degustar, é para ficar ali, tipo, meia hora comendo, sentindo o paladar, o ambiente, né? Internalizando aquele gosto. Por que fazer contagem por fazer contagem? 1 prato, 2 pratos, 3 pratos, comi, e a sobremesa? Poxa, cadê? É isso que ele está questionando aqui. É isso que ele está questionando aqui. Perde o prazer. Cadê o prazer daquela comida? Você sentir a crocância, as texturas, né? Cadê aquela... Gostoso. Nossa, que bom. O que você achou? Não, mas como é que foi feito? É você curtir. É diferente hoje em dia, acho que hoje as pessoas estão numa contagem realmente e chegam apresentando status de números. Números, nossa, impressionante ler 107. Outro dia eu tive uma reunião com uma pessoa do curso que eu quero fazer, um curso de leitura dinâmica, eu tenho muita vontade de fazer, ainda não tenho condições, né, no momento. Mas, e até já indico, né, para vocês que estão pesquisando, pareceu sério, pareceu bom, eu só não fiz, tá? Chama Vencer Leitura. Quem já fez, coloca aqui nos comentários para falar com a gente se foi bom ou se não fez. Eu fiz o teste deles e eu fiz, né, recebi o pitch de venda deles, né? É interessante, bem organizado, gostei de fazer e tal, foi bem legal. Quero fazer em algum momento, sim, pareceu bem interessante, mas teve uma hora que ela foi vender, e aí os vendedores têm que tomar muito cuidado. Teve uma hora que ela foi vender e ela falou assim, cara, você quando terminar, você está com uma média de X, e você quando terminar, no mínimo a gente quer que você chegue a mínimo a 1000 ppm, palavras por minutos, eu nem sabia dessa métrica, 1000 ppm é o mínimo, e com isso você vai ler um livro de 200 páginas, olha aqui, esse aqui tem 284, tá aí 50% a mais. Então, assim, de 200 páginas em 40 minutos. Eu falei assim, olha, me desculpa, frente ao que tudo que eu já falei aqui para você falando isso para mim, não é uma coisa positiva. Eu não quero ler um livro de 200 páginas em 40 minutos, porque eu estudo o livro, eu não leio o livro, eu degusto o livro, eu não faço alimentação de fast food em livro.
Eu ler em 40 minutos é uma coisa que eu não quero. Eu não quero ler 200 páginas em 40 minutos. Se você tivesse me falado 1h30, porque uma média, desculpa me alongar um pouquinho mais, mas aqui, você entra aqui no YouTube, coloca aí, audiobook completo, blá blá blá. Tá. Você vê que livros, em média, de 250 páginas, aqui tem 284, se não me engano, tem mais ou menos uma média de 6 horas de leitura de uma pessoa lendo, né? Igual a gente está lendo aqui, lendo em normal. E aí você escuta a 1.7. Então você vai escutar com menos tempo. Em vez de 6 horas, você vai escutar muito menos do que isso. Ok. Mas você vê que 250 páginas tem mais ou menos 6 horas. Ela me falar que eu vou de 6 horas a 40 minutos, para mim é too much. Para mim é muito. Para mim parece que o meu cérebro não vai reter. Ou vai fazer aquela retenção, deixa eu logo testar se você reteu, a gente fez esse teste. Qual que é o título? Qual que é não sei o quê? Qual que é não sei o quê? Cara, ok. Mas não é interessante. Mas se ela falar, poxa, para 2 horas, um negócio de 6 para 2, né? Para mim já é um ganho muito grande. De 6 para 1h30, cara, para mim já é um ganho muito grande. Seria muito interessante. Agora 40 minutos, ainda metade do que eu estava pensando, isso para mim dá a impressão de um desserviço. Eu gastei 40 minutos e não estudei nada, na verdade. Eu fiz assim, né? Então, assim, é isso que ele está falando aqui. Isso é cada vez mais sério hoje em dia, cada vez mais importante hoje em dia, sabe? Porque o que as pessoas querem é contagem. Lê 1, lê 2, lê 3, lê 4, lê 5. Mas fala um pouco mais sobre esse 1. Vamos conversar sobre as argumentações. Então, aqui no nosso curso, no nosso livro, o que a gente quer é realmente, não precisa correr tanto assim. Mas vamos num ritmo que a gente também não fica para trás, mas que a gente internaliza de um nível que dá um diferencial frente a outras pessoas que fizeram um sprint, né, uma corrida rápida aqui no livro. Eu gostei dessa história aqui. Nossos pensamentos, sentimentos, processos e crenças inconscientes têm a energia que fica oculta na obra. Essa força invisível e imensurável dá a cada peça seu magnetismo. Um projeto concluído é formado apenas por nossa intenção ou nossos experimentos. Renova a intenção e restará apenas uma casca ornamental. Embora o artista possa ter várias metas e inovações, a intenção é uma só. Esse é o gesto grandioso da obra. Não é um exercício de pensamento, uma meta a estabelecer, nem um meio a transformá-la em mercadoria. É uma verdade que vive dentro de você. Ao vivê-la, essa verdade fica incrustada na obra. Se a obra não representar quem você é ou o que você está vivendo, como poderá guardar uma carga energética? A intenção é mais do que um propósito consciente. É a congruência desse propósito. Isso exige um alinhamento de todos os seus aspectos do eu, de pensamento consciente e crenças inconscientes, de capacidades e compromisso, de ações quando se está trabalhando ou não. É um estado de viver em acordo harmônico consigo mesmo. Nem todos os projetos levam tempo, mas todos exigem uma vida inteira. Na caligrafia, a obra é criada com um movimento de pincel. Toda a intenção está naquele único movimento concentrado. A linha é o reflexo da transferência da energia do ser do artista, de toda a história da sua experiência, dos seus pensamentos e suas apreensões para a mão. A energia criativa existe na jornada do fazer e não no ato de construir. Achei boa essa frase, anota aí. Nossa obra representa um propósito mais elevado, quer saibamos ou não. Somos um canal do universo, o material tem permissão de passar por nós. Se formos um canal límpido, nossa intenção refletirá a intenção do cosmos.
A maioria dos criadores pensa em si como um maestro. Se nos afastarmos da nossa visão estreita da realidade, funcionaremos mais como um instrumentista em uma sinfonia muito maior do que está sendo orquestrada no universo. Podemos não ter a grande compreensão de qual é essa obra magna, porque só vivemos a pequena parte que tocamos. A abelha, atraída pelo aroma da flor, pousa numa, depois na outra, sem perceber, permite a reprodução da planta. Se a abelha desaparecer, não só as flores, mas as aves, os pequenos mamíferos e os seres humanos provavelmente deixarão de existir. É justo supor que a abelha não conhece o seu papel nesse quebra-cabeça e na preservação do equilíbrio da natureza. A abelha simplesmente é. Do mesmo modo, o produto da criatividade humana, com todo o seu fôlego caleidoscópio, monta o tecido que forma a cultura. A intenção por trás da nossa obra é o aspecto que lhe permite se encaixar perfeitamente nesse tecido. Raramente, para não dizer nunca, conhecemos a intenção grandiosa, mas nos rendemos ao impulso criativo. Nossa peça singular no quebra-cabeça assume forma adequada. A intenção é tudo o que existe. A obra é apenas um lembrete. Achei esse capítulo bem interessante de reler, interessante da gente até grifar aqui. Grifa essa última frase, por favor, aí para você. Vai grifando o que você vai achando importante. Nos últimos 2 vídeos também tiveram várias frases bem interessantes, assim, aquelas, né, impactantes. E concordo com isso. A abelha, ela simplesmente é. O artista simplesmente é. Às vezes ele não tem noção do quão ele impacta. Eu tenho 3 livros publicados, 2 best-sellers, incluindo esse aqui. Eu tenho 5 cursos na Hotmart, né? A gente tem a comunidade criativa, a gente tem, né, mais de 160 vídeos, resenhas de livros aqui no nosso canal. E às vezes eu recebo algum comentário, até despretensioso, sabe, de alguém que escreve e acha que eu nunca vou ler. Eu leio todos, absolutamente todos, respondo 95%, curto 100% de tudo que me mandam, em todas as redes, inclusive e principalmente dentro dos cursos, com as dúvidas e etc. Então eu sei, e às vezes vem umas mensagens tão queridas, tão bonitas, sabe, tão assim especiais, que eu falo assim, cara, a pessoa escreveu tão despretensiosamente, até pensando, não vou escrever não porque não vai ler, mas, cara, às vezes faz o meu dia, às vezes faz o meu dia, às vezes me impede, assim, de chorar, sabe, daquele dia difícil, triste. Às vezes uma palavra tipo, cara, muito obrigada, isso foi muito importante para mim, isso me tocou, concordo ou não concordo, isso me mexe de certa forma, porque é esse o feedback que eu tô tendo das pessoas, né? É essa forma que, tipo assim, o artista simplesmente é, mas se ele tem um pouquinho da consciência do pequenozinho impacto que ele fez num dia único de uma pessoa, aquilo muda. Aquilo muda a sua percepção, sabe? Aquilo torna... Aquilo dá um gás. Que eu nunca pensei em desistir, mas que é difícil, que é mais difícil do que eu sonhei, que é muito complicado, né? Por isso que aqui no MaHub a gente pensa estrategicamente na carreira do artista, né? Porque viver de arte é muito difícil. Viver de arte no Brasil é mais difícil ainda. Viver de arte num período de pandemia é bem complicado. Se entender como um empreendedor que é descolado da figura do artista, não basta somente... o artista simplesmente é. É linda essa frase. Simplesmente é. Mas o artista simplesmente é se ele continuar sendo e podendo ser artista. E para continuar sendo e podendo ser artista, não virar um contador, um administrativo, né, um bilheteiro, uma coisa assim,
ele tem que permanecer com essa chama viva, ele tem que permanecer simplesmente sendo artista. Só que para isso você tem que ter um pensamento estratégico de business e de empreendedorismo, que você tem que ter uma estrutura de produtos, de serviços, de ganhos, de receitas estruturada. E principalmente você, às vezes, que é autônomo, né? E não precisa ser só na área criativa, não. Você, Uber, por exemplo, né? Ou você, sei lá, dermatologista, médico. Se você falha um dia, tá gripado, febre alta, não sei o quê. Se você falha um dia, você não ganha um dia, porque você não atende os pacientes um dia, porque você não faz as corridas de carro um dia, porque você não pinta o quadro naquele dia, você não recebe. Então, assim, para o autônomo, o ganho está conectado automaticamente com a sua entrega diária. Isso se conecta diretamente, então, com o seu bem-estar e com a sua saúde. Isso vai se conectando. Então, se você não se alimenta bem, se você não come bem, se você sabe, tá sentindo mal psicologicamente, fisicamente, aquilo impacta enormemente, né? É impressionante como aquilo impacta. Então você vem mais para cá. E aí você, com esse pensamento, você fala, cara, então eu preciso de uma receita passiva. Dentro da minha composição, assim, de ganhos e receita, eu preciso de uma receita passiva. O que eu posso ganhar de forma passiva? Eu tenho um imóvel que eu ganho um aluguel, eu tenho um investimento que eu ganho os dividendos, né? Eu tenho um curso no modo perpétuo que eu gravei, e aí a pessoa compra quando quer. Não, eu só vou fazendo as divulgações, todos os nossos cursos do Marhub são perpétuos por causa disso. Essa é a minha estrutura de renda passiva. Né? Eu não abro e fecho turma. Você quer aprender sobre cor? Você quer aprender sobre leitura? Você quer aprender sobre arte? Você vai aprender agora, no momento que você quer. Você não tem que esperar 2 meses para eu abrir turma e para eu fechar a turma. Não, é on demand, sobre demanda. Você quer, você comprou, você faz. E eu tô lá na plataforma tirando todas as dúvidas. Mas isso, para mim, é um esquema de passivo. Né? Então, volta e meia, pinga aqui no meu celular, a venda dos cursos, dos e-books, né? E de muito mais. Essa é a minha estrutura de passivo. Então, pensa você, né? Tenta fazer esse exercício que a gente está fazendo para trás. Você é autônomo? Então, você depende da sua renda diária. Quanto você está ganhando diariamente? Aquilo depende da sua saúde e do seu bem-estar. Você tem que ficar no hospital com o filho, no hospital com a mãe. Você perdeu um dia. Você tem que desgarrar aquela receita à sua figura. Isso muitas pessoas que criam, né, empresas assim fazem, né? Vamos supor, o Joel J. Tem o Joel J., o Clube do Livro Joel J., por exemplo, né? A trinca do Joel J. e os dois lá, o Caio e o Flávio, mas isso está muito ligado à figura dele. Joel J. teve um acidente, quebrou a perna, teve que se internar, fazer uma cirurgia, 3 semanas, parou 3 semanas, aí você entende a estrutura dele. Ele tem um JJ Café, que não depende dele, ele só divulga, né? Ele tem outros investimentos em outras empresas, ele comprou equity, quer dizer, parte de empresas. Então, ele tem investimentos financeiros, né? Ele tem imóveis, né? Então, assim, ele está muito à frente dos business que a gente conhece, só que ele tem uma estrutura, né, financeira por trás que não depende dele, né? Então você vê que o cara que está intimamente ligado à imagem dele, dei um exemplo aqui, mas existem outros vários, tem toda uma estrutura de que não tá. Então, quando ele está no hospital, os livros estão vendendo, o JJ Café está vendendo, as empresas que ele tem o equity não depende dele estão lá, os investimentos, os dividendos no banco estão lá, e várias outras coisas, né? Os imóveis de aluguel estão lá, e várias outras coisas. Então você vai construindo ao longo da vida, aos poucos, né? Isso que a gente quer ensinar para você também como artista, como criar essa estrutura. Esse vai ser o nosso próximo curso, né, a ser lançado. Vamos viver de arte, na verdade, né? Vai fazer um paralelo aí de o viver de renda do Bruno Perini é viver de arte e realmente viver de arte, né? Eu no meu ateliê eu tenho as encomendas, eu tenho os art prints que não depende de mim, eu tenho as exposições,
né? E eu tenho meu portfólio de venda. No Mabook Club, a gente tem alguns produtos. E no MarHub, que é a comunidade criativa, a gente tem outros produtos. Mas a estrutura do MarHub e do Clube do Livro são, assim, 80% passivos, já que eu tenho que estar muito presente no meu ateliê, pintando, desenvolvendo arte, né? Participando dos eventos, fazendo as encomendas e etc. Então, olha o início desse pensamento que a gente tem que ter. Vamos lá. Quer saibamos, vamos ver aqui onde que a gente terminou aqui, que eu falei demais hoje. Vamos continuar aqui. A maioria dos criadores pensa em si como um maestro. Se nos afastarmos da nossa visão... Ah, não, a gente terminou aqui. Desculpa, buguei. A intenção é tudo o que existe. A obra é apenas um lembrete. Isso mesmo. A obra é apenas um lembrete. Deixa eu ver aqui. Vamos ficar por aí, esse vídeo já ficou grande e a gente degustou esse vídeo, só um capítulo, mas tudo bem, faz parte. Falei demais, desculpa aí minha gente, mas eu achei que o insight fosse ser muito bom para a pessoa que é criativa, tá pensando às vezes sair do CLT e ir pro empreendedorismo, ou tá pensando em, sabe, é adolescente, tá pensando em viver de arte. Vai com calma, se estruture, aprenda a fazer isso. Renda passiva, renda ativa, renda variável, é uma composição de portfólio aí para você, entendendo as suas habilidades, né, os seus skills aí importantes. Então, começa a pensar nisso. Eu dei uma plantadinha aqui de alguns insights, mas começa a pensar nisso e saiba que aqui no MarHub a gente está junto nessa jornada, para você conseguir viver de arte. Até amanhã, até a próxima leitura.